E essa aula é uma continuação do estudo sobre Bernardo Azevedo da Silva Ramos e sua obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. Essa é a continuidade desse vídeo que nós disponibilizamos aqui no canal Além da Nuvem, Pré-História Oculta do Brasil, que se você não viu ainda, nós vamos deixar a miniatura no final desse vídeo. Olá, vamos então à segunda aula sobre a obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, que nós começamos na aula anterior. O que ficou externado é, incontestavelmente, um valioso subsídio para o presente assunto referente às inscrições encontradas em uma cidade abandonada nos sertões do estado da Bahia em 1753. Tratando então da História da América Portuguesa por Sebastião da Rocha Pita, livro 3º, parágrafo 89, e os demais, os próximos. Assim como a chegada em 1591, na Bahia, vindo de Lisboa, do governador e capitão-general Dom Francisco de Souza, que possuía o título de Marquês das Minas, se fossem descobertas as que Robério Dias tinha ido prometer a Castela, ou seja, a Espanha. Este morrera na prisão, levando consigo o segredo do local das minas, não o transmitindo nem mesmo aos seus próprios herdeiros. Segundo consta, até hoje não mais foram reencontradas as referidas minas, e a cidade, restando-nos o prazer apenas de nos cingir às suas 5 inscrições, de certo modo interessantes, publicadas com outros informes, as páginas 193 a 200 do primeiro volume da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Então nós vamos começar a analisar as inscrições agora. Várias são também as inscrições em grego antigo, encontradas por nós na região amazonense e constam na presente obra, essa que estamos analisando. A cidade em questão está situada, além de minuciosos detalhes, entre 2 serras, cuja entrada é precedida de um grande arco, ladeado por 2 menores, tendo aquele inscrições de difícil observação, por causa de sua elevada altura, seguindo-se uma rua de largura idêntica à das arcadas guarnecidas de casas de sobrado, cujos frontispícios de pedra lavrada estão denegridos e tudo em ruínas. O sistema de edificação é uniforme, sendo lajeadas as suas coberturas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. No primeiro módulo da verdadeira história do Brasil, o curso, na aula 5 nós temos uma aula sobre o manuscrito 512. Já tem uma apostila em anexo, em PDF, que traz esse tema do manuscrito 512. E aqui nós temos o mesmo trecho. Passa à vista a rua de bom comprimento. Enfim, demos em uma praça regular. Subindo aqui no primeira citação, né, que nós temos aqui, na página 2. E não achamos outro caminho senão o único que tem grande povoação, cuja entrada é por 3 arcos de grande altura, sendo que o do meio é maior e os 2 dos lados são mais pequenos ou menores. Sobre o grande e principal, não conseguem ver as letras que, enfim, porque é muito alto, pela grande altura. Tá? Então é a mesma citação aqui também por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. Já está lá o PDF, tá, pessoal? E tem inclusive a tradução, né? Tradução completa aqui de todo o manuscrito 512. E aqui ele cita as palavras do manuscrito, muito deteriorado, encontrado depois de grandes pesquisas. Faz uma descrição do local. Vamos deixar disponível também um arquivo em PDF, tá? Para você poder baixar do manuscrito 512. Aqui está com as devidas rasuras, né? Que são as partes ilegíveis do mesmo. Com todas as páginas, conforme você pode ver aqui, fazendo esta menção a este local. E sobre ela uma estátua de homem com uma das mãos na ilharga esquerda e o braço direito estendido
mostrando com o index ao polo norte, ou seja, com o indicador apontando para o polo norte, o dedo indicador. Em cada canto da praça está uma agulha, à semelhança das que usavam os romanos, mas algumas já em deplorável estado. Essa estátua que vemos aqui é de Augusto de Prima Porta, Museus Vaticanos, um homem com indicador apontado. E as agulhas, acredito que se refira aos obeliscos, sendo que existem 13 obeliscos antigos na cidade de Roma, 9 egípcios e 4 romanos. Ao lado direito desta praça está um soberbo edifício, como o principal de algum senhor da terra, é precedido de um grande salão, seguindo-se outros compartimentos. Sobre o pórtico principal da rua está uma figura de meio relevo, talhada da mesma pedra e despida da cintura para cima, coroada de louro, representa a pessoa de pouca idade, sem barba, com uma banda atravessada em um fraudelim pela cintura. Debaixo do escudo da referida figura há alguns caracteres, já gastos com o tempo, percebendo-se, porém, os seguintes. E aqui nós temos os caracteres gravados. Ele cita também que da parte esquerda da dita praça está outro edifício totalmente arruinado e pelos vestígios bem mostra que foi templo, porque ainda conserva parte do seu magnífico frontispício. E algumas naves de pedra inteira ocupa grande terreno e nas suas arruinadas paredes se vêem obras de primor, com algumas figuras e retratos embutidos na pedra, com cruzes de vários feitios, corvos e outras miudezas que carecem de largo tempo para descrevê-las. Uma descrição, portanto, de uma cidade de pedras com grande templo, obeliscos, estátuas no interior do Brasil. Segue-se a este edifício uma grande parte de povoações, toda arruinada e sepultada em grandes e medonhas aberturas de terra, sem que em toda esta circunferência se veja erva, árvore ou planta produzida pela natureza, mas sim montões de pedras, umas toscas e outras lavradas, pelo que entendemos reticências. Não dá para ler. Está rasurado nessa parte do manuscrito, mas ele conclui que, ou diz que pode concluir, que tudo isso fosse feito de algum terremoto. Ele acredita que houve, portanto, um terremoto nas proximidades dessa antiga cidade. E de fronte, ou seja, em frente da dita praça, corre arrebatadamente um caudaloso rio largo e espaçoso, com algumas margens que o fazem muito agradável à vista. Terá de largura 11 até 12 braças, sem voltas consideráveis, limpas as margens de arvoredos e troncos, que inundações costumam trazer. Então ele segue narrando tudo o que está no manuscrito 512, que está aqui e cuja tradução você pode encontrar na apostila da aula 5 do primeiro módulo. No final nós temos xerocado da própria tradução aqui, completa. No decorrer, ele conta aqui na parte do Oriente, conforme relata o manuscrito 512, existem medonhas cavernas, fazendo-se experiência da sua profundidade com muitas cordas, ou seja, muito profundas, as quais, no caso as cordas, por mais compridas que fossem, nunca podemos topar com o seu centro, não conseguiam chegar no fundo. Achamos também algumas pedras soltas e na superfície da terra cravada de prata, como tiradas das minas deixadas ao tempo. Entre essas furnas, que são cavernas, catacumbas, vimos uma coberta com grande laje e com as seguintes figuras lavradas na mesma pedra que insinuam grande mistério, ao que parece, e aqui estão os símbolos